Olá pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês uma correção de sobrancelhas com a técnica fio a fio. A característica da nossa modelo é pouquíssimos pelos super claros, super finos, sobrancelha sem formato. Então essa técnica é indicada justamente para esse estilo, esse tipo de sobrancelha, para aquela sobrancelha que quase não aparece, que não evidencia nada. É claro que você pode estar utilizando essa técnica também para quem tem sobrancelha falhada, às vezes tem bastante pelo, mas é muito falhado, pelos são ralos, ok? Para isso eu vou utilizar as duas pastinhas da Colourpop na cor Blonde, que vai ser a pastinha que eu vou utilizar para fazer toda a demarcação e desenho da sobrancelha, e depois na cor Burgundy Brunette, que é o tom mais intenso, para fazer os traços, né, o fio a fio em si. O pincel que eu vou usar vai ser o da Kiss New York, esse daqui, porque ele é ultra fino, é um pincel que tem uma precisão maior, certo? Eu sempre faço assim, aperto ele para ele ficar bem fininho para que eu consiga dar o desenho dos pelinhos direitinho. E aí, para finalização, corretivo Vult, pincel 173 da Makeup, e hoje eu vou utilizar a máscara de sobrancelha da MAC na cor Red Chestnut. Eu gosto muito dessa técnica, eu acho que ela super funciona aí quando você tem uma sobrancelha nessas características que eu falei. Fica muito bonito o efeito dela, dá um pouquinho de trabalho, sim, pra quem tá treinando principalmente, mas depois que você pega o jeitinho, você consegue fazer rapidinho aí no seu dia a dia, no seu trabalho como maquiadora. Então é isso aí, vamos pro passo a passo. Inicio então do outro lado, que nosso primeiro passo é fazer a parte inferior da sobrancelha. Vamos usar a parte da escova para pentear os pelinhos no sentido ascendente. E aí eu dou o apoio da minha mão aqui e puxo levemente. Nessa hora é importante que você oriente a sua cliente a deixar o rosto sempre parado, sempre firme, para que você possa de fato apoiar aqui. E é aquele apoio suave, sutil. Então eu vou começar fazendo a linha inferior da sobrancelha, e lembrando que a gente não pode começar pelo primeiro pelo, a gente vai começar lá pelo quarto, quinto pelo, fazendo o nosso traço. Começamos e vamos seguindo na diagonal. Se precisar, penteia novamente. A todo momento que eu volto com o pincel, eu posiciono ele exatamente na mesma linha e vou fazendo essa mudança da minha mão também, conforme eu vou chegando na parte externa da sobrancelha. Estamos no ponto alto, aqui é o local onde a gente deve curvar. E eu começo a descer. Nessa hora eu já uso o pincel um pouco mais na ponta. Aí, com quase nada no pincel, ele já tá quase sem produto, eu venho chegando nos primeiros pelos. Isso vai criar um degradê de tons. E aqui ficou o fundo da sobrancelha. Virei ela aqui para eu sempre poder enxergar a minha cliente de frente. Isso é importantíssimo por conta da simetria que você tem que ajustar na sobrancelha. E agora, com quase nada no pincel, eu venho para o início. Bom, agora que eu vou fazer a parte superior, o traço superior da sobrancelha, eu vou mudar de lado. Então, eu vou vir aqui para que minha mão fique apoiada na parte de baixo e meu pincel fique mais anatômico para eu conseguir fazer o desenho correto. Agora, dessa forma, eu estou com o pincel deitado para baixo, assim como do outro lado eu ficava com ele para cima. Bom, agora para a parte superior, a gente nunca inicia lá dos primeiros pelos. Vamos iniciar mais ou menos um meio dedo. Depois, fazendo o nosso traço diagonal e paralelo. Estou seguindo exatamente a espessura da sobrancelha dela, para que não fique tão pesado, para que a sua cliente não estranhe se você alterar muito o design da sobrancelha. Então, corrigindo as falhas e deixando ela harmônica.
Sempre lembrando de pegar de pouquinho em pouquinho e ir criando esse traço. Não adianta pegar uma quantidade e fazer todo ele, porque não vai ficar um traço preciso, não vai ficar com bom acabamento. E aí eu já vou pintando na parte interna da sobrancelha. Ajustando, né, olhando de frente, vendo se precisa puxar um cantinho a mais, erguer um pouquinho em algum ponto. Sempre seguindo o padrão nas nossas linhas imaginárias do PI, o PA e o PF. E também aqui embaixo, na reta inferior e a reta superior. Eu só pinto essa sobrancelha da cauda até quase no início. Lembrando que a gente não intensifica aqui esse início. Bom, eu utilizei o tom blonde, que é um tom mais claro para a gente fazer o fundo da sobrancelha, os traços. E agora eu vou utilizar o Burgundy Brunette, que ele é o tom mais escuro, para poder fazer os pelos da sobrancelha, desenhar os pelos de forma que eles apareçam. Porque se eu usar o mesmo tom, ele não vai se destacar acima desse desenho. Limpei já o meu pincel, limpei a minha mão. A dica agora é que você puxe bem a ponta do seu pincel para que ele fique extremamente fino. Então o movimento vai ser esse, estar puxando e deixando extremamente fina a ponta do pincel. Então eu vou pegar aqui o produto. E agora a posição do pincel vai ser um pouco diferente. Ele não vai ficar caído assim e nem superior, ele deve ficar extremamente reto e sempre com a ponta mais alta do pincel, essa que vem mais pra frente, de baixo pra cima, porque é ela que a gente vai usar para desenhar o pelo. É importante uma mão apoiada para que você tenha maior controle nos seus dedos, ok? Sem utilizar o peso da mão, do braço, sempre vai ser o movimento do dedo para conseguir fazer esse fio. E você vai começar exatamente da base da sobrancelha em direção a parte superior dela e tentando fazer esse pelo de uma forma iniciando reto e finalizando um pouco arredondado. Sempre extremamente reto, bem na pontinha do pincel. Então eu vou utilizar a ponta do meu pincel, começando mais reto e terminando mais arredondado. O que você não pode fazer? Começar a fazer isso e deitar o pincel para o lado. O teu pelo não vai sair fino, ok? Então, nada de você começar e deitar a sua mão. Ele vai estragar. Você tem que manter a mão reta, os dedos retos e só girar o dedo mesmo. Dessa forma. Então, vamos continuar aqui. Eu também não comecei esse primeiro pelo do primeiro pelo dela. Eu já comecei ele um pouco depois, sempre pensando naquele sentido de deixar a sobrancelha mais sutil no início dela para que fique harmônica. A intensidade do pelo que você vai desenhar vai depender da pressão que você vai estar usando no pincel. Então o primeiro pelo que eu vou fazer aqui já vai ser com uma pressão menor para que ele não fique tão intenso. Eu vou fazer cerca de 2, 3 pelos aqui com a mão bem sutil para que não marque demais. E agora eu vou fazer a continuação. Quando eu vou chegando próximo da reta superior da minha sobrancelha, né, da sobrancelha que estou fazendo, eu já deixo a minha mão mais leve também para que o pelo não fique tão marcado no fim dele. Dessa forma vai ficar mais natural. Esses pelos na sobrancelha eu faço mais no início dela mesmo. Aqui, que é a região mais falhada, e podemos também fazer na região externa, se for do gosto, do seu gosto. Eu vou fazer nessa daqui, e agora nós mudamos a nossa posição de mão, lembrando que a gente tem que sempre usar a ponta do pincel, então aqui nós precisaremos fazer dessa forma. O que vocês têm que saber? Aqui o nosso pelo, ele cresce de baixo para cima, e aqui ele já cresce de cima para baixo, então a gente vai desenhar ele nesse sentido. Então eu vou começar aqui do ponto alto para fora, para o canto externo.
E aí eu vou preenchendo com esse desenho de pelos toda ela. Parte interna. E vou chegando mais próximo aqui do centro. Sempre lembrando que o pincel deve estar extremamente fino na ponta e você deve segurar ele bem reto. O pincel também tem que estar com bastante produto, senão ele não vai desenhar o fio, ele vai ficar só um efeito esfumado. Bom, agora nós finalizamos essa sobrancelha, nossa sobrancelha desenhada fio a fio. É muito importante que você faça primeiro o sombreado no fundo, né? O desenho em si e depois você desenhe os fios. Agora eu vou para outra sobrancelha. Mesmo sentido do pincel, aqui de baixo com a mão apoiada e ele bem retinho. Toda vez que eu vou fazer um novo pelo, eu pego mais produto. Ó, já fiz aqui os primeiros pelinhos, os pelinhos do início da sobrancelha, agora eu vou fazer da cauda. Começo primeiro do ponto alto para fora e depois vou chegando na parte interna. Pincel extremamente de pé, certo? Ó, lembrando que você não pode deixar ele assim, nem para cima, ele tem que estar bem aderido à pele. Bem retinho. Aí eu vou fazendo dentro, faço o último pelo lá do fim, bem fino. Quanto mais pressão você usar no pincel, mais grosso vai ficar o seu traço. Então você tem que, no treino mesmo, identificar qual a pressão, quanto você tem que apertar. Feita a nossa correção, desenhado os pelinhos, agora nós vamos fazer o corte da sobrancelha, que faz parte do acabamento. Agora nós vamos começar fazendo a marcação aqui, o corte. Lembrando que esse produto ele tem que encontrar com a pasta da sobrancelha, para ficar com o acabamento bom. Tem que usar também bastante produto no pincel, para dar precisão no teu traço. E agora eu aplico em todo o olho. Nessa hora, caso você tenha escorregado o pincel, feito um traço mais para baixo, é a hora que você deve corrigir. Aqui, se vocês olharem, eu puxei um pouquinho mais abaixo do que a linha da sobrancelha. Não tem problema, porque agora com esse produto a gente pode vir e passar por cima e corrigir esse pequeno erro. Agora eu venho com a minha esponja, dando acabamento para esse produto, tirando algum excesso que tenha ficado dele, deixando essa cobertura homogênea. Aplicamos sempre nesse sentido do crescimento do pelo, nunca assim ou assim, para não correr o risco de manchar embaixo. Agora a nossa sobrancelha está pronta, finalizada, e podemos seguir passando a sombra e fazendo toda a maquiagem.